Ajude os Sussurros do Imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Assim seja. Capítulo 9. Frango com dumplings. Foi a quinta refeição que preparei, depois de 2 semanas morando na casa nova. Foi a única refeição que Jeremy jogou na parede na sala de jantar. Eu tinha percebido havia dias que ele estava irritado comigo. Só não sabia por quê. Ainda estávamos transando quase todo dia, mas até o sexo estava diferente. Como se ele estivesse desconectado. Transava comigo porque essa era a rotina, não porque estava com tesão. Foi por isso que decidi fazer os malditos dumplings. Estava tentando ser legal e cozinhar um dos pratos favoritos dele. Jeremy estava com dificuldade de se adaptar ao novo emprego. Para piorar, estava chateado comigo por ter colocado as meninas na creche sem consultá-lo. Quando morávamos em Nova York, contratamos uma babá assim que meus livros começaram a vender bem. Ela chegava de manhã, na hora que Jeremy saía para trabalhar, e eu conseguia me recolher no escritório e escrever todos os dias. Na hora que Jeremy chegava, ela ia embora, eu saía do escritório e fazíamos o jantar juntos. Era um ótimo esquema. Eu nunca precisava cuidar delas quando Jeremy não estava por perto. A babá cuidava. Mas aqui na casa nova, no meio do nada, é difícil arranjar uma babá. Tentei cuidar das crianças nos primeiros 2 dias, mas fiquei exausta e não consegui escrever uma linha. Então, na semana passada, eu estava tão farta daquilo que dirigi até a cidade e as matriculei na primeira creche que encontrei. Sabia que Jeremy não ia gostar, mas ele percebeu que era preciso fazer alguma coisa se quiséssemos continuar trabalhando. Eu era mais bem-sucedida do que ele. Então, se alguém fosse parar de trabalhar para ficar em casa cuidando delas, não seria eu. Mas não foi a ida das meninas para a creche que o incomodou. Aparentemente, ele até gostava que elas interagissem com outras crianças. Jeremy estava preocupado porque, alguns meses antes, havíamos descoberto que Shashin tinha uma alergia grave a amendoim. Ele não queria que mais ninguém tomasse conta dela além de nós. Tinha medo de que o pessoal da creche fosse descuidado. Mas Shashin era a criança de quem eu realmente gostava. Eu não era idiota. É claro que avisei a ele sobre a alergia. Não importava o que o havia deixado irritado comigo, eu tinha certeza de que uma tigela de dumplings e uma boa trepada resolveriam. Comecei a fazer o jantar tarde de propósito, para que as meninas estivessem dormindo quando fossemos comer. Elas só tinham 3 anos, então, com sorte, já estariam na cama às 7. Eram quase 8 horas quando pus a mesa e chamei Jeremy para comer. Tentei deixar tudo o mais romântico possível, mas é difícil ser sexy com frango dumplings à sua volta. Acendi velas na mesa e coloquei uma música nas caixas de som sem fio. Estava vestida, mas com uma lingerie bonita por baixo, algo que eu não fazia com frequência. Tentei puxar conversa enquanto comíamos. Acho que Shashin já aprendeu a usar o pinico. Contei. Estão treinando com ela na creche. Que bom, respondeu Jeremy, olhando o celular com uma das mãos comendo com a outra. Esperei um momento para ver se ele ia largar o celular. Como ele não largou, eu me ajeitei na cadeira e tentei chamar sua atenção mais uma vez. Sabia que seu assunto favorito eram as meninas. Quando busquei as meninas hoje, a professora disse que ela aprendeu 7 cores esta semana. Quem? Perguntou, finalmente olhando para mim. Shashin. Ele me encarou, deixou o celular na mesa e comeu mais uma garfada. Qual é o problema com ele? Dava para ver a raiva que ele estava tentando conter, e aquilo me deixou nervosa. Jeremy nunca se irritava e, quando acontecia, eu sabia os motivos. Agora era diferente. Aquilo era inesperado. Não estava aguentando mais. Recostei na cadeira e deixei o guardanapo sobre a mesa. Por que está com raiva de mim? Não estou com raiva, respondeu muito rápido. Dei uma risada. Você é patético. Ele semicerrou os olhos e inclinou a cabeça. Como é que é? Eu me inclinei para a frente. É só me dizer, Jeremy.
Para com essa merda de ficar me dando gelo. Seja homem e me diga qual é o problema. Ele cerrou o punho e depois soltou. Então levantou e jogou a tigela longe, na parede. Nunca o tinha visto perder a cabeça assim. Fiquei congelada, de olhos arregalados, e ele saiu da cozinha como um furacão. Eu ouvi bater forte a porta do quarto. Olhei para aquela sujeira e sabia que teria que limpar aquilo depois se fizéssemos as pazes, para que ele visse o quanto eu gostava dele, ainda que ele estivesse agindo como um babaca. Encaixei a cadeira embaixo da mesa e fui até o quarto. Ele estava andando de um lado para o outro. Quando fechei a porta, ele me olhou. Estava claramente tentando colocar as palavras em ordem. Tudo o que queria me dizer. Eu estava me sentindo mal por deixá-lo irritado, mesmo com raiva dele por ter jogado na parede comida que tive tanto trabalho para fazer. É sempre assim, Verity, começou dizendo. Você fala sobre ela o tempo inteiro. E nunca fala sobre Harper. Nunca me conta o que Harper aprendeu na escola, ou se está usando pinico, nem menciona as coisas fofinhas que ela disse. É só chaching o tempo inteiro, todos os dias. Merda. Mesmo tentando disfarçar, ele percebe. Não é verdade, respondi. É verdade. E eu tenho tentado ficar quieto, mas elas estão crescendo. Harper vai perceber que você a trata de modo diferente. Não é justo com ela. Não sabia muito bem como sair daquela situação. Poderia ter ficado na defensiva, ou acusado de alguma coisa que eu não gostava. Mas eu sabia que ele estava certo, então precisava achar um jeito de fazê-lo pensar que estava errado. Por sorte, ele virou de costas, o que me deu um momento para pensar. Olhei para cima, como se estivesse pedindo conselho para Deus. Deixe de ser idiota. Deus não vai te tirar dessa. Andei até ele com cuidado. Amor, não é que eu goste mais da Shashin. É que ela é mais inteligente do que a Harper. Então acaba conseguindo alcançar as coisas primeiro. Ele se voltou para mim, ainda com mais raiva do que antes de eu abrir a boca. Shashin não é mais inteligente do que a Harper. Elas são diferentes. Mas a Harper é muito inteligente. Eu sei, disse, dando mais um passo em sua direção. Mantive minha voz baixa, gentil, serena. Não quis dizer isso. O que eu quis dizer é que é mais fácil para mim reagir ao que Shashin faz porque ela gosta disso. Ela é animada, como eu. Harper não é. Passo segurança para ela de forma silenciosa. Não faço um escândalo. Ela é mais parecida com você nesse sentido. Ele estava com um olhar firme, mas tenho quase certeza de que estava acreditando em mim. Então continuei aquele papo furado. Tento não pressionar Harper quando ela está na dela. Então, sim, acabo falando mais sobre Shashin. Às vezes foco nela um pouco mais. Mas é só porque percebo que elas são duas crianças diferentes, com necessidades diferentes. Preciso ser uma mãe diferente para cada uma. Eu era muito boa em inventar essas baboseiras. Foi por isso que virei escritora. A raiva de Jeremy aos poucos foi se dissipando. Seu maxilar já não estava tão tenso enquanto ele passava a mão pelos cabelos, absorvendo o que eu tinha acabado de falar. Eu me preocupo com Harper, disse ele. Mais do que eu deveria, provavelmente. Mas não acho que tratá-las de modo diferente seja o caminho certo. Ela pode notar a diferença. Um mês atrás, uma das funcionárias da creche me falou sobre estar preocupada com Harper. Foi só naquele momento, quando Jeremy disse que estava preocupado, que me lembrei de contar isso a ele. Ela achava que devíamos levá-la para fazer um exame para avaliar síndrome de Asperger. Eu tinha me esquecido completamente disso até aquela briga. E graças a Deus me lembrei, porque era um jeito perfeito de embasar minha defesa. Eu não ia dizer nada para não te deixar angustiado, disse a ele. Mas uma das funcionárias da creche disse que acha que deveríamos fazer um exame de Asperger. A preocupação de Jeremy visivelmente quadruplicou naquele momento. Tentei mimizar logo. Já liguei para um especialista. Vou ter que ligar amanhã. Vão me ligar de volta quando tiverem um horário. Jeremy pegou o celular, focado agora naquele possível diagnóstico. Eles acham que Harper está no espectro autista. Peguei o aparelho das mãos dele. Não comece a se preocupar antes da hora. Aguarde a consulta. Vamos falar com o especialista primeiro. A internet não é o lugar para buscar respostas sobre nossa filha. Ele concordou com a cabeça e me puxou para dar um abraço. Me desculpe, disse, sussurrando no meu ouvido. Foi uma semana de merda. Perdi um cliente importante no trabalho hoje. Você não precisa trabalhar, Jeremy. Eu ganho dinheiro suficiente para você poder ficar em casa com as meninas, se preferir assim. Acho que eu ficaria maluco sem trabalhar. Talvez, mas vai ser bem caro colocar 3 crianças na creche. A gente paga. Ele parou, dando um passo para trás. Espera aí, você disse 3? Concordei com a cabeça. Claro que eu estava mentindo, mas queria acabar com a tensão da noite. Queria que ele ficasse feliz. E ele ficou tão feliz quando eu disse que estava grávida novamente. Tem certeza? Pensei que você não queria mais filhos. Fui descuidada com a pílula umas semanas atrás. Ainda está muito no começo. Descobri hoje de manhã. Sorri. Depois abri um sorriso ainda maior. Você está feliz? Claro que estou. Você não está? Ele deu uma risada, depois me beijou e então tudo voltou ao normal. Graças a Deus. Segurei forte sua camisa e o beijei com todo o meu desejo, na tentativa que ele esquecesse completamente a briga que tivemos. Pelo meu beijo, ele percebeu que eu queria mais do que beijá-lo. Tirou minha camisa e depois a própria camisa. Ele me beijou enquanto me botava na cama.
Quando tirou minha calça, viu a calcinha e o sutiã especiais que eu tinha vestido para ele. Está usando uma lingerie diferente? Perguntou e começou a beijar o meu pescoço. E ainda fez meu prato favorito, disse, decepcionado. Não tinha entendido muito bem a decepção, até que ele me olhou e acariciou meus cabelos. Me desculpe, Verity. Você queria que esta noite fosse especial e eu estraguei tudo. Ele não entende que a noite nunca estará estragada se no fim ele me ama. Se está focado em mim. Balancei a cabeça. Não estragou nada. Estraguei? Sim. Joguei a comida longe, gritei com você. Ele chegou a boca perto da minha. Vou compensar. E compensou mesmo. Ele me penetrou devagar, me beijando o tempo inteiro e chupando meus mamilos. Se eu tivesse amamentado, ele ia curtir meus seios tanto assim? Duvido. Mesmo depois das gêmeas, meu corpo continuava quase perfeito. Tirando a cicatriz no abdômen, todas as partes principais do corpo estavam intactas. E ainda bem firmes. E o tempo de Jeremy entre as minhas pernas continuava ótimo e apertadinho. Quando eu estava quase no clímax, ele saiu de dentro de mim. Quero sentir seu gosto, disse, descendo pelo meu corpo até que sua língua estivesse me explorando lá embaixo. Claro que quer sentir meu gosto, pensei. Mantive tudo intacto para você aí embaixo. De nada. Ficou ali entre minhas pernas até eu gozar. 2 vezes. Quando começou a subir de volta, parou em minha barriga e deu um beijo ali. Logo já estava dentro de mim novamente, a boca colada na minha. Eu te amo, sussurrou, em meio aos beijos. Obrigado. Estava me agradecendo por estar grávida. Ele fez amor comigo de um jeito tão cuidadoso, com tanta ternura. Valia a pena fingir uma gravidez só para ele transar comigo daquele jeito novamente, para resgatar nossa conexão. Se teve uma coisa boa que essas meninas trouxeram às nossas vidas, foi esta. Jeremy parecia me amar ainda mais quando eu estava grávida. Agora que ele achava que teríamos um terceiro filho, dava para sentir o amor se multiplicando mais uma vez. Uma pequena parte de mim estava preocupada com essa gravidez falsa, mas eu sabia que teria opções caso não ficasse grávida de verdade naquela semana. Abortos são tão fáceis de fingir quanto uma gravidez. Capítulo 16. Passei mais uma semana lendo o manuscrito de Verity e estou entediada. Está ficando meio repetitivo. Um monte de capítulos cheios de cenas de sexo detalhadas com Jeremy. Muito pouco sobre os filhos. Ela escreveu só 2 parágrafos sobre o nascimento de Crio, mas depois passou páginas falando sobre a primeira vez que conseguiram transar depois que ele nasceu. Cheguei ao ponto de ficar com ciúmes. Não gosto de ler sobre a vida sexual de Jeremy. Dei uma folheada em um capítulo hoje de manhã, mas finalmente larguei o manuscrito e voltei a trabalhar. Terminei o argumento para o primeiro livro hoje e mandei para Corey. Ele disse que enviaria para a editora da Pantheon, já que não tinha lido os outros livros de Verity e não saberia dizer se o argumento era bom o suficiente. Não quero começar o argumento do segundo antes de me responderem. Se quiserem um monte de mudanças, vai ser trabalho desperdiçado. Já estou aqui há quase 2 semanas. Corey disse que eles enviaram meu adiantamento e que deve cair na minha conta a qualquer instante. Assim que eu receber a resposta da Pantheon, provavelmente vai ser o momento certo para ir embora. Já vasculhei tudo o que há no escritório de Verity. Já teria ido embora faz tempo se eu tivesse outro lugar para ir. Estou empacada hoje, exausta de tanto trabalho nas últimas 2 semanas. Poderia continuar na autobiografia de Verity, mas não estou muito no clima de ler sobre as diferentes maneiras de chupar o pau do marido. Sinto falta de ver televisão. Nem coloquei o pé na sala de estar desde que cheguei aqui, há 2 semanas. Deixo o confinamento do escritório. Preparo um balde de pipoca, sento no sofá da sala e ligo a TV. Mereço desfrutar de um pouquinho de preguiça. Afinal de contas, amanhã é meu aniversário. Mas não pretendo dizer isso a Jeremy. Olho toda hora para o topo da escada, pois a visão é perfeita aqui do sofá, mas Jeremy não aparece. Não o tenho visto muito nos últimos dias. Acho que ambos sabemos o quão perto estávamos de um beijo naquela noite e o quão inapropriado isso seria. Então estamos nos evitando. Ligo a TV no canal de decoração e me ajeito no sofá. Assisto a uns 15 minutos de um programa de reforma de casas quando finalmente ouço Jeremy descendo as escadas. Ele para no meio do caminho quando percebe que estou na sala. Depois, desce o resto das escadas e senta ao meu lado no sofá. Ele se senta bem no meio, perto o suficiente para pegar algumas pipocas, mas longe o bastante para evitar me tocar. Está fazendo pesquisa. Pergunta, colocando os pés na mesa de centro na nossa frente. Dou uma risada. Claro, estou sempre trabalhando. Ele pega mais pipocas, fazendo uma tigelinha com as mãos. Verity costumava fazer maratonas de programa de TV quando estava com bloqueio criativo. Ela dizia que às vezes ajudava a ter ideias. Não quero falar sobre Verity, então mudo de assunto. Terminei um argumento hoje. Se for aprovado amanhã, devo ir embora daqui a alguns dias. Jeremy para de mastigar e olha para mim. Ah, é? Ele não parece feliz com a ideia de eu ir embora. Gosto disso. É. E obrigado por me deixar ficar mais tempo do que deveria. Ele fica me encarando. Mais tempo do que deveria? Ele começa a mastigar de novo e olha para a TV. Acho que não foi tempo suficiente. Não sei o que ele quer dizer. Ele acha que não trabalhei o suficiente enquanto estava aqui ou queria ter passado mais tempo comigo.
Algumas vezes, como essa agora, tenho certeza do quanto ele está atraído por mim. Mas, em outras vezes, parece que ele faz um enorme esforço para negar qualquer atração que exista entre nós. E eu entendo. Entendo mesmo. Mas ele vai passar o resto da vida assim? Vai desistir de viver para cuidar de uma mulher que é só a casca da pessoa com quem ele se casou? Entendo que ele tenha feito votos, mas a que custo? As pessoas se casam na expectativa de ter uma vida longa e feliz juntas. O que acontece quando uma delas tem a vida interrompida, mas a outra parece obrigada a cumprir os votos para sempre? Não me parece justo. Se eu fosse casado e meu marido estivesse na situação de Jeremy, eu não ia querer que ele sentisse que não pode seguir em frente. Mas acho que eu nunca serei tão obcecada por um homem quanto Verity é por Jeremy. O programa acaba e começa outro. Nenhum dos dois fala por vários minutos. Não é que eu não tenha nada a dizer. Tenho muito a dizer. Só não sei se devo. Não sei muito sobre você, diz Jeremy distraidamente, com a cabeça encostada no sofá. Já foi casada? Não. Cheguei perto algumas vezes, mas nunca deu certo. Quantos anos você tem? É claro que ele ia perguntar minha idade uma hora antes do meu aniversário. Você não vai acreditar. Ele dá uma risada. Por que eu não acreditaria? Porque vou fazer 32. Amanhã. Mentira. Não é mentira. Mostro minha carteira de motorista. É bom mesmo, porque não estou acreditando. Reviro os olhos e vou ao quarto pegar a bolsa. Pego a carteira de motorista e entrego a ele. Ele olha e balança a cabeça. Que aniversário de merda, diz. Está com pessoas que você mal conhece trabalhando o dia inteiro. Dou de ombros. Se eu não estivesse aqui, estaria sozinha em casa. Ele fica olhando para minha carteira de motorista por um tempo. Quando passo os dedos pela minha foto, sinto um arrepio. Ele nem me tocou. Tocou só a minha carteira de motorista e já fiquei com tesão. Eu sou patética. Ele me devolve a carteira e se levanta. Aonde você vai? Fazer um bolo para você, diz, saindo da sala. Sorriu e vou atrás dele na cozinha. Jeremy Crawford fazendo bolo é algo que não quero perder. Estou sentada no meio da cozinha, olhando enquanto ele põe a cobertura no bolo. Em todos os dias aqui, essa é a segunda vez em que realmente me diverti. Não falamos sobre Verity, nossas tragédias ou contratos de trabalho na última hora. Enquanto o bolo estava assando, eu sentei no bar, com as pernas balançando. Jeremy ficou encostado na bancada em frente e conversamos sobre filmes, músicas e nossos gostos. Agora começamos a nos conhecer para além de tudo que nos aproximou antes. Ele estava bem descontraído no dia em que fomos jantar com Crio, mas aqui, dentro das paredes desta casa, é a primeira vez que o vejo tão à vontade. Quase consigo entender a obsessão de Verity por ele. Volta lá para a sala, diz ele, pegando as velas na gaveta. Por quê? Porque sim. Tenho que entrar segurando o bolo e cantando parabéns para você. É o pacote completo. Salto do bar e volto ao sofá. Ponho a televisão no mudo porque quero ouvi-lo cantar parabéns para mim sem interrupções. Fico toda hora clicando no botão de informações da TV para checar o horário. Ele está esperando a meia-noite para fazer a entrada oficial. Assim que dá meia-noite, vejo a luz das velas quando ele chega à sala. Jeremy começa a cantar bem baixinho para não acordar Crio e dou uma risada. Parabéns para você, sussurra. Ele cortou uma fatia do bolo e colocou uma vela. Nesta data querida. Ainda estou rindo quando ele chega ao sofá e se abaixa devagar para não derrubar o bolo ou apagar a vela ao sentar do meu lado. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Estamos frente a frente no sofá. É hora de eu fazer um pedido e assoprar a vela, mas não sei bem o que pedir. Consegui arranjar um ótimo trabalho. Estou prestes a ganhar mais dinheiro do que jamais tive na minha conta. A única coisa que eu gostaria de ter agora, mas ainda não tenho, é ele. Olho nos olhos dele e apago a vela. Qual foi o seu pedido? Se eu contar, não vai se realizar. O sorriso dele é o de alguém que está flertando. Talvez você possa me contar depois que se realizar. Ele não me dá o bolo logo de cara. Faz toda uma cena, cortando com uma faca. Sabe qual é o segredo para fazer um bolo tão molhadinho? Ele passa o garfo para mim. Qual é? Água. Como um pedaço do bolo e dou um sorriso. Está muito bom, digo, ainda de boca cheia. É a água, repete ele. Dou uma risada. Ele segura o prato enquanto pego mais um pedaço e depois ofereço o garfo a ele. Ele balança a cabeça. Já comi um pedaço na cozinha. Não sei bem porquê, mas gostaria de ter visto isso. Também gostaria de saber se ele está com gosto de chocolate. Jeremy levanta a mão. Tem cobertura no seu. Ele aponta para minha boca. Tento limpar, mas ele balança a cabeça. Não, bem aqui. E desliza o dedo em meu lábio. Eu engulo aquele pedaço de bolo, mas seu dedo não sai do meu lábio. Puta merda. Não consigo respirar. Não consigo me mover. Ele está tão perto, mas, ao mesmo tempo, não sei o que posso fazer. Quero atirar o garfo longe, que ele jogue o prato de bolo no chão e me beije. Mas eu não sou a pessoa casada aqui. Não quero tomar a iniciativa. Ele também não deveria tomar a iniciativa, mas estou desesperada por ele. Jeremy não joga o bolo longe. Em vez disso, inclina-se na minha direção e coloca o bolo em cima da mesa. Com o mesmo movimento fluido, põe a mão na minha cabeça e cola os lábios nos meus. Mesmo depois de toda a espera por esse momento, aquilo ainda parece inesperado. Fecho os olhos e derrubo o garfo no chão, deitando no braço do sofá. Ele me segue, fica em cima de mim, sem desgrudar os lábios. Abro um pouco a boca e ele desliza a língua para dentro.
Aquela leveza do beijo não dura muito. Assim que sentimos o gosto um do outro pela primeira vez, o beijo fica muito intenso. O beijo dele é exatamente como eu imaginava que fosse: radiação, explosivos, dinamite. É tudo ao mesmo tempo, é perigoso. Estamos com gosto de chocolate e os beijos não param. Suas mãos estão entrelaçadas em meus cabelos. A cada segundo daquele beijo, mais nos afundamos no sofá. Ele relaxando por cima de mim, eu me afundando nas almofadas. Sua boca deixa a minha por um segundo em busca de outras partes do corpo que ele parece desesperado para provar. Meu queixo, meu pescoço, meu colo. É como se ele estivesse faminto por mim. Ele me beija e me toca com o apetite de um homem que passou fome a vida inteira. Suas mãos entram pela minha blusa e seus dedos estão quentes, brincando com minha pele como se fossem gotas de água quente. Ele volta a minha boca só por um momento, o suficiente para sentir o gosto da minha língua antes de se afastar e tirar a camisa. Minhas mãos vão direto para seu peito, como se pertencessem àquele lugar, às curvas do seu abdômen. Minha vontade é contar para ele que foi exatamente isso que pedi quando apaguei a vela, mas tenho medo de que qualquer palavra o faça pensar melhor sobre o que estamos fazendo, então fico quieta. Deito a cabeça no braço do sofá, querendo que ele explore meu corpo ainda mais. E é isso que ele faz. Jeremy tira a minha camisa e vê que não estou com sutiã por baixo do pijama. Ele solta um grunhido, e é lindo, e então abocanha meu mamilo, me fazendo arfar. Levanto a cabeça para encará-lo, mas o sangue em minhas veias congela ao olhar para o topo da escada. Ela está lá, olhando enquanto o marido está com a boca em meu seio. Meu corpo todo enrijece ali embaixo de Jeremy. Verity cerra os punhos antes de voltar para o quarto. Estou engasgada. Eu empurro e o afasto. Verity, digo, sem conseguir respirar. Ele para de me beijar e levanta a cabeça, mas não se move. Verity, repito, para ver se ele entende que precisa sair de cima de mim. Ele levanta e se apoia nos braços, confuso. Verity, digo mais uma vez, agora com mais desespero. É só o que tenho condições de dizer. Estou tomada pelo medo e mal consigo inspirar e expirar. Que porra é essa? Jeremy está ajoelhado, segurando-se no sofá para levantar e sair. Me desculpe. Recolho os joelhos, me encolho no canto do sofá, bem longe dele. Levo a mão à boca. Meu Deus! É como se as palavras caíssem nos meus dedos trêmulos. Ele tenta tocar no meu braço, mas eu me esquivo. Me desculpe, diz ele novamente. Não devia ter te beijado. Balanço a cabeça porque ele não está entendendo. Ele acha que estou assim porque me senti culpada por ele ser casado. Mas eu a vi. Em pé. Ela estava em pé. Aponto para o topo da escada. Acabei de vê-la. Sussurro, porque estou muito apavorado para dizer em voz alta. Ela estava em pé no topo da escada. Ele olha para a escada com uma expressão confusa. Olha de volta para mim. Ela não consegue andar. Lowen. Não estou louca. Levanto e saio de perto do sofá, cobrindo meu peito nu com as mãos. Aponto para a escada novamente, e agora falo alto. A porra da sua mulher estava em pé no topo da porra da escada, Jeremy. Eu sei o que eu vi. Ele vê em meus olhos que estou falando a verdade. Depois de 2 segundos, já está correndo escada acima para o quarto dela. Ele não vai me deixar sozinha aqui embaixo. Visto minha camisa e vou atrás dele. Eu me recuso a ficar sozinha nesta casa por mais um segundo. Quando chego ao segundo andar, Jeremy está na porta do quarto dela. Ele ouve quando me aproximo. E então, simplesmente vai embora. Passa por mim sem nem me olhar e desce as escadas. Ando vários passos até conseguir espiar dentro do quarto. Olho só por um segundo. É todo o tempo que preciso para ver que ela está lá, na cama, embaixo das cobertas, dormindo. Balanço a cabeça e meus joelhos começam a falhar. Não é possível que isso esteja acontecendo. Começo a descer as escadas, mas preciso parar no meio do caminho. Não consigo me mover. Mal consigo respirar. Meu coração nunca bateu tão rápido. Jeremy está na base da escada. Provavelmente não sabe bem o que pensar depois do que aconteceu. Eu não sei o que pensar. Ele anda de um lado para o outro em frente à escada, olhando para mim de vez em quando, certamente esperando pelo momento em que vou começar a rir dessa piada de mau gosto. Não foi uma piada. Eu a vi, murmuro. Ele me escuta. Olha para mim. Não com um olhar de raiva, mas quem pede desculpas. Sobe as escadas até onde estou. Põe os braços ao meu redor e me ajuda a descer. Enterro o rosto em seu pescoço, tentando fazer aquela imagem desaparecer da minha mente. Me desculpe, digo a ele. É que, talvez eu não esteja dormindo direito. Talvez. A culpa é minha, rebate Jeremy, me interrompendo. Você está trabalhando há 2 semanas direto sem folga. Está exausta. E aí isso é paranoia. Culpa? Não sei. Ele se afasta, segurando meu rosto com as 2 mãos. Acho que ambos precisamos de umas boas 12 horas de sono. Estou certa do que vi. Podemos botar a culpa na exaustão ou na culpa, mas eu a vi. Eu vi tudo. Ela com os punhos cerrados. A expressão de raiva antes de sair correndo. Quero uma água. Balanço a cabeça. Não quero que ele saia do meu lado. Não quero ficar sozinha. Por favor, não me deixe sozinha esta noite. Imploro. Não consigo saber o que ele está pensando pela expressão de seu rosto. Ele concorda com a cabeça. Não vou deixar. Mas preciso desligar a TV. Trancar as portas. Colocar o bolo na geladeira. Ele vai em direção à porta. Volto em alguns minutos. Vou ao banheiro lavar o rosto na esperança de que a água fria me acalme. Não acalma.
Quando volto ao quarto, Jeremy está trancando a fechadura no alto da porta. Não posso ficar a noite inteira, diz ele. Não quero que Creel se assuste caso acorde e não me encontre. Eu me deito na cama e me viro para a janela. Jeremy se deita atrás de mim e me envolve num abraço. Posso sentir seu coração batendo, e está quase tão rápido quanto o meu. Ele deita a cabeça no meu travesseiro, enquanto entrelaça a mão na minha. Tento imitar sua respiração para tentar desacelerar a minha. Estou respirando só pelo nariz porque meu maxilar está completamente travado. Ele me dá um beijo na cabeça. Relaxa, murmura. Está tudo bem. Tento relaxar. E até consigo um pouco, apenas porque ficamos deitados ali por tanto tempo que é impossível os músculos ficarem contraídos de tensão depois de um período. Jeremy? Sussurro. Ele passa os dedos na minha mão para mostrar que está ouvindo. Existe alguma chance? Ela poderia estar fingindo? Ele não responde de cara, como se estivesse pensando na possibilidade. Não, responde finalmente. Eu vi os exames, mas as pessoas melhoram. Ferimentos se curam. Eu sei. Mas Verity não conseguiria fingir algo assim. Ninguém conseguiria. É impossível. Fecho os olhos, porque ele está me garantindo que a conhece muito bem e sabe que ela não faria algo assim. Mas Jeremy não conhece Verity. Capítulo 17. Fui dormir convencida de que tinha visto Verity em pé no topo da escada ontem à noite. Acordei cheia de dúvidas. Passei a vida inteira desconfiando de mim mesma enquanto dormia. Agora estou começando a desconfiar de mim acordada também. Eu a vi mesmo. Foi uma alucinação por causa do estresse. Estava me sentindo culpado por estar beijando o marido ela. Fiquei enrolando um pouco na cama hoje de manhã, sem querer sair do quarto. Jeremy levantou da cama por volta das 4 da manhã. Eu o ouvi trancar a porta e logo depois me mandar uma mensagem no celular, dizendo para chamá-lo se precisasse. Um pouco depois do almoço, Jeremy bateu à porta do escritório. Quando ele entrou, estava com cara de quem não havia dormido. Ele não tem dormido muito esta semana, e a culpa é minha. Olhando pelo ponto de vista dele, eu sou uma louca histérica que acorda no meio da noite na cama da mulher dele e depois alega tê-la visto no topo da escada quando ele finalmente me beija. Pensei que ele tinha vindo ao escritório me pedir para ir embora. Sinceramente, estou prontíssima para fazer isso. Só que o dinheiro ainda não caiu na minha conta. Meio que estou presa aqui enquanto não tiver esse dinheiro. Mas ele veio me contar que comprou outra fechadura. Desta vez, para a porta do quarto de Verity. Achei que te ajudaria a dormir melhor sabendo que não há nenhuma chance de ela sair do quarto, ainda que isso nem seja possível. Ainda que isso nem seja possível. Só vou trancar à noite, quando formos dormir, continua ele. Eu aleguei para April que a porta de Verity estava abrindo sozinha por causa da corrente de ar. Não quero que ela pense que está lá por qualquer outro motivo. Agradeci, mas, depois que ele saiu, não me senti nada segura. Minha preocupação era que ele estivesse colocando fechadura na porta porque ele estava preocupado. Claro que queria que ele acreditasse em mim. Se ele acreditasse, era porque podia ser verdade. Neste caso, eu preferia estar errada. Não sei muito bem o que fazer com o manuscrito de Verity. Queria que Jeremy soubesse quem sua mulher é de verdade, como eu sei agora. Acho que ele merece saber o que ela fez com as filhas, principalmente porque Creel passa muito tempo lá em cima com ela. Sigo desconfiada desde o dia em que ele me disse que conversava com a mãe. Sei que ele só tem 5 anos e pode estar se confundindo, mas, se existe alguma chance de ela estar fingindo, Jeremy merece saber. Mas ainda não criei coragem para dar o manuscrito a ele porque, de fato, existe apenas uma possibilidade remota de que ela esteja fingindo. Faria mais sentido acreditar que a exaustão e a falta de sono estavam me fazendo ver coisas do que pensar que uma mulher fingiria algo tão sério por meses, sem nenhuma razão aparente. Além disso, ainda não terminei o manuscrito. Não sei como acaba. Não sei o que aconteceu a Harper e a Shastin. Será que o manuscrito chega a contar sobre os incidentes? Mas já estou chegando ao fim. Provavelmente só vou conseguir ler mais um capítulo antes de precisar fazer um intervalo diante de tanto horror. Tranco a porta do escritório e começo o próximo capítulo, mas decido pulá-lo, assim como vários outros. Não quero saber dos beijos deles, muito menos das transas. Não quero estragar a lembrança do nosso beijo lendo a experiência de outra mulher com ele. Depois de pular mais uma cena de sexo, chego ao capítulo que parece explicar a morte de Shashin. Verifico novamente a fechadura da porta antes de começar. Assim seja. Capítulo 13. Engravidei de Creel 2 semanas depois de mentir a Jeremy que estava grávida. Era como se o destino estivesse a meu favor. Rezei e agradeci a Deus, embora não acreditasse que ele tivesse algo a ver com aquilo. Creel era um bebê bonzinho, eu imagino. Àquela altura eu ganhava tanto dinheiro que podia pagar por uma babá para ficar em tempo integral na casa nova. Jeremy tinha largado o trabalho para cuidar das crianças, se achava que era desnecessário ter uma babá. Então passei a chamá-la de governanta, mas ela era uma babá. Com a babá em casa, Jeremy passava os dias fazendo trabalhos e reparos manuais na propriedade.
Mandei instalar janelas enormes no escritório para conseguir vê-lo de quase todos os ângulos. A vida foi muito boa durante um tempo. Eu cuidava de todas as partes fáceis da maternidade enquanto Jeremy e a babá ficavam com as difíceis. E eu viajava muito. Fazia turnês de lançamento e entrevistas. Era ruim ficar sem o Jeremy, mas ele preferia ficar em casa com as crianças. Com o tempo, no entanto, passei a gostar desses intervalos. Percebi que, quando eu ficava longe por uma semana, Jeremy me dava muito mais atenção quando eu voltava, algo parecido com o que tínhamos antes das crianças. Às vezes eu inventava que tinha trabalho em Nova York, alugava um apartamento no Chelsea e ficava uma semana lá assistindo a TV. Então, quando eu voltava, Jeremy transava comigo como se fosse a primeira vez. A vida estava maravilhosa, até não estar mais. Foi uma questão de segundos. Como se o sol congelasse de repente, as trevas caíssem sobre nossas vidas e não importava o quanto tentássemos, não conseguíamos ver a luz de novo. Estava parada em frente à pia, limpando um frango. Uma porra de um frango cru. Podia estar fazendo qualquer coisa, molhando as plantas, escrevendo, fazendo tricô, qualquer outra coisa. Mas para sempre vou me lembrar daquele frango cru nojento ao pensar no momento em que soubemos que tínhamos perdido Shashin. O telefone tocou. Eu estava limpando o frango. Jeremy atendeu. Eu estava limpando o frango. Começou a levantar a voz. Ainda limpando o maldito frango. E aí veio aquele som, um som gutural, lancinante. Eu ouvi dizer não e como e onde ela está e já estamos indo. Quando desligou, olhei para ele pelo reflexo da janela. Ele estava no corredor, segurando a porta como se fosse cair de joelhos sem aquele apoio. Eu ainda estava limpando o frango. As lágrimas começaram a escorrer em meu rosto, meus joelhos vacilaram. Meu estômago começou a revirar. Vomitei no frango. E é assim que sempre vou me lembrar de um dos piores momentos da minha vida. Durante todo o caminho até o hospital, eu só imaginava como Harper tinha conseguido fazer aquilo. Harper a tinha sufocado, como no meu sonho. Ou tinha inventado uma maneira mais inteligente de matar a irmã. Elas foram para uma festa do pijama na casa da Maria, uma amiguinha. Já tinham ido lá diversas vezes. E a mãe da Maria, Kitty, que nome idiota, sabia da alergia de Shashin. Minha filha nunca saía de casa sem sua caneta de adrenalina, mas Kitty a encontrou desacordada naquela manhã. Chamou a emergência e ligou para Jeremy assim que a ambulância a levou. Quando chegamos ao hospital, Jeremy ainda tinha uma frágil esperança de que ele estivesse se confundido e de que ela estivesse bem. Kitty nos encontrou no corredor e não parava de dizer: "Sinto muito." Ela não queria acordar. Foi tudo o que ela disse. Ela não queria acordar. Ela não disse ela está morta, apenas ela não queria acordar, como se Shashin fosse uma menina birrenta que não queria sair da cama. Jeremy saiu correndo pelo meio do corredor de pacientes da emergência. Eles o tiraram de lá e avisaram que precisávamos esperar na sala da família. Todo mundo sabe que é o lugar onde ficam os parentes de alguém que morreu. Foi naquele instante que Jeremy entendeu que ela havia morrido. Nunca tinha ouvido Jeremy gritar daquele jeito. Um homem adulto, de joelhos, soluçando como uma criança. Teria ficado com vergonha alheia se não estivesse ali com ele. Ela estava morta havia menos de um dia quando finalmente conseguimos vê-la, mas já não tinha o cheiro de Shashin. Tinha cheiro de morte. Jeremy fez muitas perguntas. Todas as perguntas. Como isso aconteceu? Tinha um amendoim em casa? A que horas elas foram dormir? Alguém pegou a caneta de adrenalina na mochila dela? Eram as perguntas certas. Devastadoramente certas. Pouco mais de uma semana depois, a causa da morte foi confirmada. Anafilaxia. Nós tomávamos um cuidado extremo com a alergia dela. Toda vez que as meninas iam para algum lugar sob a responsabilidade de alguém, Jeremy passava meia hora conversando com a mãe do amiguinho sobre os procedimentos e explicando como usar a caneta de adrenalina. Sempre achei que fosse um exagero, porque só usamos aquilo uma vez na vida. Kitty sabia muito bem da alergia e sempre tirava os amendoins do alcance das meninas quando elas estavam lá. O que ela não sabia é que, no meio da noite, as meninas tinham resolvido ir até a despensa pegar um lanchinho. Shashin tinha apenas 8 anos. Estava escuro e era tarde quando elas ficaram com fome. Harper disse que não perceberam o que estavam comendo, nem que havia amendoim. Quando acordaram na manhã seguinte, Shashin não queria acordar. Jeremy ficou em negação por um tempo, mas nunca questionou o fato de Shashin ter comido amendoim sem saber. Mas eu sim. Eu sabia. Eu sabia. Toda vez que olhava para Harper, eu via a culpa em seus olhos. Há anos eu esperava que fosse acontecer. Anos. Sabia, desde que tinham apenas 6 meses de idade, que Harper a mataria. E que crime perfeito. Nem o próprio pai desconfiaria dela. Já a mãe. Eu era mais difícil de ser convencida. Senti falta de Shashin, é claro. Fiquei triste com sua morte. Mas algo me incomodou na forma como Jeremy lidou com aquilo. Ele ficou devastado. Apático. Já haviam passado 3 meses da morte dela, eu estava ficando impaciente. Só havíamos transado 2 vezes desde que ela morrera, e em nenhuma delas ele me beijou de verdade, de língua. Era como se estivesse desconectado de mim, apenas me usando para se distrair, para se sentir melhor, sentir algo que não fosse angústia. Mas eu queria mais. Queria o Jeremy de antes de volta. Uma noite, eu tentei. Deitei por cima dele e segurei o pau de Jeremy enquanto ele dormia. Deslizei a mão para cima e para baixo, esperando que ficasse duro. Nada aconteceu. Em vez disso, ele afastou minha mão. Deixa para lá. Verite.
Não precisa fazer isso. Jeremy disse isso como se estivesse me fazendo um favor. Como se estivesse me afastando para me deixar tranquila. Não precisava de tranquilidade. Não precisava. Tive 8 anos para aceitar aquilo. Eu sabia que ia acontecer. Tinha sonhado com aquilo. Dei todo o amor que pude a Shashin durante cada minuto da sua vida porque sabia que não ia durar muito. Sabia que Harper faria algo com ela. Não que eu pudesse provar que Harper estivesse envolvida. Não adiantava tentar argumentar com Jeremy. Ele nunca acreditaria em mim. Ele a amava demais. Nunca acreditaria em algo tão cruel, que ela pudesse fazer isso com a própria irmã gêmea. Em parte, eu me senti culpada. Podia ter tentado sufocá-la novamente quando era bebê. Ou deixado uma garrafa de água sanitária aberta perto dela quando ainda era pequena. Ou até mesmo bater com o lado do passageiro do carro, depois tirar seu cinto de segurança e desativar o airbag. Eu podia ter evitado tudo isso. Tantos acidentes que eu podia ter encenado. Devia ter encenado. Se eu tivesse impedido Harper a tempo, ainda teríamos Shashin. E então talvez Jeremy não estivesse tão chato e triste o tempo inteiro. Capítulo 18. Verity está na sala. April desceu com ela de elevador pouco antes de ir embora. Não sei se gosto dessa mudança na rotina. Ela está bem acordada hoje. Pensei em deixar Jeremy colocá-la para dormir, disse April. Ela deixou Verity de frente para a TV, com a cadeira de rodas parada ao lado do sofá. Verity está assistindo a Roda da Fortuna. Ou, pelo menos está olhando naquela direção. Fico parada no batente da porta da sala, olhando para ela. Jeremy está lá em cima com Creel. Está escuro lá fora e a luz da sala está apagada. Mas, com a luz que vem da televisão, consigo ver o rosto sem expressão de Verity. Não consigo imaginar que alguém se dê ao trabalho de fingir uma lesão dessas por tanto tempo. Nem sei como seria possível fazer isso. Será que ela se assustaria com um barulho alto? Perto da entrada da sala, ao meu lado, há uma tigela com bolas decorativas de vidro e de madeira. Dou uma olhada em volta, pego uma das bolas de madeira e jogo na direção dela. Quando a bola cai no chão, ela nem se mexe. Eu sei que ela não está paralisada. Então como é que ela nem estremece? Ainda que o dano ao cérebro seja extenso a ponto de ela não conseguir falar, Verity deveria se assustar com barulhos. Não? Ter algum tipo de reação. A não ser que tenha se condicionado a não reagir. Fico olhando para ela por mais um tempo antes de começar a me assustar com meus próprios pensamentos. Volto para a cozinha e a deixo lá com os apresentadores de Roda da Fortuna. Só restam mais 2 capítulos do manuscrito de Verity. Estou rezando para não encontrar uma continuação porque não aguento mais os altos e baixos dessa experiência. Depois de ler cada capítulo, sinto uma ansiedade que é pior do que quando tenho ataques de sonambulismo. Estou aliviado por ela não ter tido nada a ver com a morte de Shashin, mas, ao mesmo tempo, abalada com sua maneira de pensar durante todo o processo. Ela parece tão distante de tudo, tão bidimensional. Verity perdeu a filha. No entanto, tudo que pensa é que deveria ter matado Harper e que está de saco cheio de esperar Jeremy superar o luto. Perturbador ainda é uma palavra suave para descrever tudo isso. Ainda bem que está terminando. A maior parte do manuscrito descreve passagens que aconteceram há anos, mas este último capítulo é mais recente. É de menos de um ano atrás, meses antes da morte de Harper. A morte de Harper. Pretendo chegar a essa parte em breve. Talvez esta noite. Não sei. Não dormi bem nos últimos dias e tenho medo de não conseguir dormir nunca mais depois de terminar esse manuscrito. Estou cozinhando espaguete para Jeremy e Creel hoje. Estou tentando focar no jantar e não na alma inexistente de Verity. Atrasei de propósito para que a refeição só estivesse pronta depois que April já tivesse ido embora. Espero que Jeremy leve Verity para a cama antes da hora de comer. Meu aniversário está quase no fim e ninguém merece ter um jantar de aniversário ao lado de Verity Crawford. Estou mexendo o molho do macarrão quando me dou conta de que não estou ouvindo mais a TV. Deixo a colher ao lado da panela. Jeremy? Pergunto, na esperança de que ele esteja na sala. Na esperança de que ele seja a razão pela qual a TV não está mais fazendo barulho. Já estou descendo, diz ele lá de cima. Fecho os olhos, já sentindo meu pulso acelerar. Se essa vaca desligou a porra da televisão, eu juro que saio correndo daqui sem sapato mesmo e não volto nunca mais. Cerro os punhos com raiva, porque estou ficando cansada dessa merda, dessa casa, e dessa maldita mulher psicótica e asquerosa. Nem tomo cuidado de entrar na sala em silêncio, chego pisando forte. A televisão ainda está ligada, mas não está mais fazendo barulho. Verity ainda está na mesma posição. Vou até a mesa ao lado da cadeira de roda e pego o controle remoto. A televisão está no mudo e já estou de saco cheio disso. Estou de saco cheio. Televisões não apertam o botão do mudo sozinhas. Você é uma vagabunda escrota. Resmungo. Fico chocada com minhas próprias palavras, mas não o suficiente para sair dali. É como se cada palavra lida no manuscrito estivesse agora acendendo uma chama em mim. Tiro a televisão do mudo e jogo o controle remoto no sofá, fora do alcance dela. Eu me ajoelho em frente a ela, bem na sua linha de visão. Estou tremendo, mas dessa vez não é de medo. É de raiva. Raiva do tipo de mulher que ela foi para Jeremy. Do tipo de mãe que ela foi para Harper.
Estou com raiva de ser a única pessoa a ver todas essas bizarrices que estão acontecendo. Estou cansada de achar que estou maluca. Você não merece nem esse corpo onde está presa, sussurro, olhando nos olhos dela. Espero que você morra sufocada no seu próprio vômito, do mesmo jeito que tentou matar sua filha. Fico esperando. Se ela estiver ali, se estiver me ouvindo, se estiver fingindo, minhas palavras vão afetá-la. Ao menos vão fazê-la reagir ou gritar ou alguma coisa. Ela nem se move. Tento pensar em algo mais para dizer que possa fazê-la reagir. Alguma coisa que a faria perder a compostura. Levanto e me inclino até ela, falando em seu ouvido. Jeremy vai transar comigo na sua cama hoje. Espero de novo, por um barulho ou movimento. A única coisa que percebo é o cheiro de urina. Preenche o ar e entra pelas minhas narinas. Dou uma olhada na calça dela bem quando Jeremy começa a descer as escadas. Está precisando de mim? Eu me afasto dela e acabo chutando a bola de madeira que joguei antes. Aponto para Verity e me abaixo para pegar a bola. Acho que precisa trocar a roupa dela. Jeremy segura as alças da cadeira de roda. Se sai com ela da sala, em direção ao elevador. Dou um suspiro enquanto cubro a boca e o nariz com a mão. Não sei por que nunca tinha ficado curiosa em saber quem dá banho ou troca as roupas de Verity. Imaginei que a enfermeira cuidasse da maior parte, mas obviamente ela não pode fazer tudo. O fato de ela ter incontinência, precisar de fraldas, que alguém lhe dê banho me dá ainda mais pena de Jeremy. Ele agora está levando a esposa para cima para fazer essas coisas, e isso me dá raiva. Estou com raiva de Verity. Certamente ela está nessa situação como consequência do ser humano horrível que foi para as filhas e para Jeremy. Mas agora, pelo resto da vida, Jeremy é quem vai sofrer as consequências do karma de Verity. Não é justo. E mesmo que ela não tenha reagido a nada do que eu disse, só o fato de que aparentemente eu a assustei me convenceu de que ela está lá, em algum lugar. E agora ela sabe que eu não tenho mais medo. Jantei com Creel, que passou o tempo inteiro brincando no iPad. Queria ter esperado por Jeremy, mas ele não queria que Creel comece sozinho, e já estava passando da hora de ele dormir. Enquanto Jeremy cuidava de Verity, coloquei Creel na cama. Quando Jeremy terminou de dar banho, trocar as fraldas e colocá-la na cama, o espaguete já estava frio. Só quando estou lavando a louça, Jeremy desce. Não conversamos muito depois daquele beijo. Não sei muito bem como vão ser as coisas entre a gente, se vai ficar um clima constrangedor e cada um vai para o seu quarto depois de comer. Posso ouvi-lo atrás de mim mexendo no pão de alho enquanto sigo lavando a louça. Me desculpe, diz ele. Pelo quê? Por perder o jantar. Dou de ombros. Você não perdeu. Está aí. Pode comer. Ele pega uma tigela no armário e serve o espaguete. Coloca para esquentar no micro-ondas e se encosta na bancada ao meu lado. Lowen. Olho para ele. Qual é o problema? Balanço a cabeça. Não é nada, Jeremy. Eu não devia dizer nada. Agora que disse isso, acho que você deve. Não quero ter essa conversa com ele. Não tenho direito. É a vida dele, a mulher dele, a casa dele. Só vou ficar aqui por, no máximo, mais uns 2 dias. Seco as mãos no pano de prato bem quando o micro-ondas apita. Mas ele não se move para abrir porque está muito ocupado tentando tirar algo de mim com seu olhar. Encosto na bancada e dou um suspiro, deixando a cabeça cair para trás. É que, eu tenho pena de você. Não tenha. Não consigo evitar. Consegue sim. Não, não consigo. Ele abre o micro-ondas e pega a tigela. Deixa em cima da bancada para esfriar e olha para mim novamente. Esta é a minha vida, Lou. Não há nada que eu possa fazer. E você sentir pena de mim não ajuda em nada. Viro a cabeça. Mas você está errado. Você pode, sim, fazer alguma coisa. Não precisa viver assim todos os dias. Há instituições, locais que podem cuidar dela muito melhor, onde ela terá mais oportunidades. E você e Creel não ficarão presos a esta casa pelo resto da vida. Jeremy trava o maxilar. Sabia que eu não devia ter dito nada. Agradeço que você pense que mereço uma vida melhor. Mas tente se colocar no lugar de Verity. Ele não tem nem ideia de quanto já me coloquei no lugar dela nas últimas 2 semanas. Acredite, eu já fiz isso. Dou um pequeno soco na bancada, tentando encontrar a melhor maneira de dizer o que vem a seguir. Ela não ia querer esta vida para você, Jeremy. É um prisioneiro dentro de sua própria casa. Creel é um prisioneiro dentro da própria casa. Ele precisa se afastar deste lugar. Leve para tirar umas férias. Volte a trabalhar e ponha Verity numa instituição onde ela receba cuidados em tempo integral. Jeremy já está balançando a cabeça antes mesmo de eu terminar de falar. Não posso fazer isso com Creel. Ele já perdeu as 2 irmãs. Não pode sofrer outra perda assim. Se Verity estiver aqui, pelo menos ele pode passar um tempo com ela. Jeremy não falou nada sobre ele mesmo querer que ela esteja aqui. Apenas Creel. Tire alguns momentos livres então. Pode colocá-la numa instituição só por alguns dias, assim não fica muito pesado para você. E ela volta para casa no fim de semana, quando Creel não estiver na escola. Ando na direção dele e seguro seu rosto com as 2 mãos. Quero que ele veja o quanto me preocupo. Talvez se ele perceber que alguém se importa com seu bem-estar, vai levar essa conversa a sério. Tire alguns momentos para você. Digo, baixinho. Você merece ter momentos que não tenham nada a ver com ela. De vez em quando, faça o que você quer. Sinto seus dentes travarem enquanto seguro seu rosto.
Ele se afasta de mim e apoia as mãos na bancada de granito, deixando a cabeça cair entre os ombros. O que eu quero? Pergunta, em voz baixa. Sim. O que você quer? Sua cabeça cai para trás e ele, como se fosse uma pergunta idiota. E então ele diz uma palavra, como se fosse a pergunta mais fácil que já respondeu. Você. Ele se afasta da bancada e vem em minha direção. Agarra minha cintura com as duas mãos e coloca a testa na minha, olhando em meus olhos, cheio de desejo. Quero você, Lou. Ele completa minha sensação de alívio com um beijo. É diferente do nosso primeiro beijo. Desta vez ele é mais paciente, e seus lábios se movem devagar contra os meus, suas mãos na curva do meu pescoço. Ele vai me saboreando, construindo desejo com cada movimento de sua língua. Ele se curva, me levanta e coloca minhas pernas em volta de sua cintura. Saímos da cozinha, mas só vou abrir os olhos quando estivermos sozinhos dentro do quarto trancado. Verity não vai estragar tudo desta vez. Quando chegamos ao quarto principal, ele me solta e nossos lábios se separam. Fico parada perto da cama enquanto ele anda em direção à porta. Tire a roupa, diz Jeremy, sem olhar para mim, enquanto tranca a porta. É uma ordem. E estou ansiosa para obedecer agora que a porta está trancada. Ficamos olhando um para o outro enquanto nos despimos. Ele tira a calça enquanto eu desaboto a camisa. Então é a vez dele se livrar da camisa enquanto eu tiro a minha calça. Seus olhos passeiam pelo meu corpo enquanto abro o sutiã. Ele não me toca, não me beija, apenas me olha. Ao tirar a calcinha, são muitas emoções correndo em minhas veias. Medo, animação, irritação, desejo, apreensão. Deslizo a calcinha pelos quadris, pelas pernas e a chuto para longe. Eu me ajeito em pé e estou completamente à mostra. Ele tira a última peça de roupa enquanto me admira. Algo remexe dentro de mim. Não importa quão precisa fosse a descrição física de Verity, eu não estava preparada para a magnitude daquele corpo. Ficamos ali em pé, pelados, a respiração ofegante. Ele dá um passo em minha direção. Seus olhos estão em meu rosto. Sua mão quente desliza pelas minhas bochechas e pelo meu cabelo, enquanto ele aproxima a boca da minha novamente. O beijo é leve e suave, com só um pouquinho de língua. Seus dedos se movem pela minha espinha e sinto um arrepio. Não tenho camisinha, diz ele, enquanto agarra minha bunda e me puxa para mais perto. Eu não tomo pílula. Minhas palavras não o impedem de me levantar e levar até a cama. Seus lábios circundam rapidamente meu mamilo e depois tocam de leve minha boca enquanto ele se posiciona por cima de mim. Eu tiro antes. Tudo certo. Ele sorri quando digo isso e sussurra tudo certo em meus lábios enquanto começa a me penetrar. Estamos tão focados na conexão que nem estamos nos beijando. Só respirando contra a boca um do outro. Fecho os olhos quando ele entra por completo dentro de mim. Machuca por alguns segundos. Mas, quando ele começa a se mover, a dor vira uma sensação de preenchimento incrível que me faz gemer. Os lábios de Jeremy estão em minha bochecha e depois voltam para minha boca antes de levantar o rosto. Quando abro os olhos, o que vejo é um homem que, pela primeira vez, não está pensando em nada além do que está na frente dele. Seu olhar não está distante. Somos apenas ele, eu e este momento. Tem ideia de quantas vezes me imaginei com você? Acredito que seja uma pergunta retórica, porque ele me beija imediatamente e não consigo responder. Ele agarra meus seios enquanto me beija. Um minuto depois, sai de dentro de mim e me vira de barriga para baixo. Ele me penetra por trás e leva a boca à minha orelha enquanto se move. Vou te colocar em todas as posições que imaginei. Parece que aquelas palavras acendem um fogo dentro de mim. Por favor, é só o que consigo dizer. Depois disso, ele me segura pela barriga e me põe de quatro, pressionando minhas costas contra seu peito, sem sair de dentro. Sinto sua respiração quente na parte de trás do meu pescoço. Agarro sua cabeça com a mão, trazendo sua boca para minha pele. Aquela posição dura uns 30 segundos, e então ele leva as mãos até minha cintura e me coloca de frente mais uma vez. Olhamos um para o outro enquanto ele me penetra. Já estou me sentindo fraca diante daquela força. Seus braços me viram e reviram na cama a cada minuto. Eu me dou conta de que, em todos os trechos que li descrevendo a intimidade dos dois, sua mulher sempre parecia precisar impor alguma forma de controle sobre ele. Eu me rendo totalmente a ele. Deixo que faça o que quiser comigo. E é o que ele faz, por cerca de meia hora. Toda vez que parece perto de terminar, ele sai de dentro de mim e me beija, até que volta para dentro de novo. Então me beija, muda de posição, me penetra, me beija, muda de posição. É um ciclo e não quero que termine nunca. Em algum momento estamos naquela que acredito ser uma de suas posições favoritas. Ele deitado com a cabeça no travesseiro, minhas coxas uma de cada lado de sua cabeça. Não tenho certeza se chegamos a essa posição por causa dele ou por minha causa. Ainda não me abaixei o suficiente para chegar à sua boca porque estou olhando para as marcas de dentes na cabeceira da cama. Fecho os olhos porque não quero vê-las. Ele desliza as mãos pela minha barriga e até os meus seios. Agarro-os com as duas mãos enquanto começa, devagar, a me explorar com a língua. Minha cabeça cai para trás e dou um gemido tão alto que preciso cobrir a boca com a mão. Ele parece gostar do barulho porque faz exatamente a mesma coisa com a língua, e é tão arrebatador que não tenho outra saída a não ser me agarrar na cabeceira. Abro os olhos e minha boca está a poucos centímetros da cabeceira. A poucos centímetros das marcas de dente feitas por Verity quando estava nessa mesma posição. Quando Jeremy começa a usar os dedos para acompanhar a língua, não tenho mais como segurar os gritos.
Nessa posição, só me resta me inclinar para frente e tentar abafar o barulho enquanto gozo. Dou uma mordida na cabeceira de madeira à minha frente. Posso sentir as marcas dos dentes de Verity por baixo da minha. São diferentes. Não estão alinhadas. Mordo com mais força a madeira ao gozar, na tentativa de deixar marcas mais profundas que as dela. Na tentativa de me lembrar apenas de Jeremy e de mim na próxima vez que olhar para essa cabeceira. Verity está confinada em um quarto, mas sua presença assombra todos os cômodos desta casa. Não quero mais pensar nela quando estiver neste quarto. Depois de gozar, eu me afasto da cabeceira e abro os olhos para ver as marcas que deixei. Passo os dedos para limpar minha saliva e Jeremy já está me puxando de novo para ficar embaixo dele. Ele nem precisa me penetrar para gozar. Me abraça e consigo sentir aquele líquido quente na minha pele enquanto ele me beija. Pelo desespero desse beijo, sinto que esta vai ser uma longa noite. Capítulo 19. A segunda rodada foi no chuveiro, meia hora depois. Nossas mãos passeavam por nossos corpos, as duas bocas eram uma só, e logo ele estava dentro de mim de novo, eu com as mãos apoiadas na parede enquanto ele me penetrava debaixo d'água. Ele gozou nas minhas costas e depois me lavou. Estamos na cama agora. São quase 3 da manhã e sei que em breve ele vai voltar para o quarto dele. Mas não quero que vá. Estar com ele foi exatamente como eu imaginei. De certa forma, só me sinto bem nesta casa quando estou em seus braços. Ele me deixa segura, mesmo que não saiba dos perigos que nos rondam. Seu braço me envolve e estou aconchegada, deitada em seu peito. Seus dedos perambulam pelo meu braço. Estamos fazendo perguntas um ao outro para evitar que o sono chegue. Agora as perguntas ficaram mais pessoais. Ele quer saber como foi meu último relacionamento. Foi superficial. Por quê? Não sei nem se era um relacionamento. Respondo. A gente definia assim, mas era apenas sexo. Não nos encaixávamos na vida um do outro fora da cama. E quanto tempo durou? Um bom tempo, respondo, levantando e olhando para ele. Era com Corey, meu agente. Os dedos de Jeremy param em meu braço. Aquele agente que eu conheci? É. E ele ainda é seu agente? Ele é um ótimo agente. Volto a deitar a cabeça em seu peito e os dedos de Jeremy voltam a perambular em meu braço. Fiquei com um pouco de ciúmes, diz. Eu rio porque sinto que ele também está rindo. Há um momento de silêncio e então pergunto algo sobre o qual estava curiosa. E como era seu relacionamento com Verity? Jeremy dá um suspiro que faz minha cabeça se mover em seu peito. Então ele me coloca no travesseiro e se deita de lado para olhar nos meus olhos. Vou responder a sua pergunta, mas não quero que tenha uma impressão ruim de mim. Não terei. Prometo, balançando a cabeça. Eu a amava. Era minha esposa. Mas às vezes eu tinha a impressão de que a gente não se conhecia de verdade. Morávamos juntos, mas era como se nossos mundos não estivessem conectados. Ele leva a mão aos meus lábios, tocando-os com a ponta dos dedos. Tinha uma atração louca por ela, o que imagino que você não queira ouvir, mas é verdade. Nossa vida sexual era ótima. Mas o resto, não sei. No início eu achava que faltava alguma coisa, mas fiquei com ela. Casei e comecei uma família porque achava que aquela conexão mais profunda estava prestes a acontecer. Achava que ia acordar um dia, olhar para ela e tudo faria sentido, como se o pedaço que faltava no quebra-cabeça fosse aparecer. Eu percebi que ele disse que a amava, no passado. E você sentiu essa conexão em algum momento? Afinal, não do jeito que eu imaginava. Mas senti algo parecido com isso, uma espécie de intensidade que me mostrou que a conexão pode vir a existir. E quando foi isso? Foi há algumas semanas, diz, cauteloso, no banheiro de uma cafeteria, com uma mulher que não era minha. Ele me beija assim que termina de dizer essa frase, como se não quisesse que eu reagisse. Talvez esteja se sentindo culpado por dizer isso. Culpado por sentir uma conexão momentânea comigo depois de anos tentando sentir a mesma coisa com a mulher. Ainda que ele tenha evitado minha reação àquela confissão, posso sentir algo crescendo dentro de mim. É como se aquelas palavras entrassem e se expandissem em meu peito. Ele me puxa para mais perto e fecha os olhos, aninhada em seu peito. Não falamos mais nada e caímos no sono. Acordo 2 horas depois, com a voz dele em meu ouvido. Merda. Ele senta na cama e puxa as cobertas com ele. Merda. Esfrego os olhos e me deito de costas. O que houve? Eu não queria cair no sono. Jeremy levanta e começa a pegar as roupas. Não posso estar aqui quando Crio acordar. Ele me dá 2 beijos e caminha até a porta. Vira a chave e depois puxa a maçaneta. A porta não se mexe. Ele gira a maçaneta enquanto eu me sento na cama, cobrindo os seios com um lençol. Merda, diz novamente. A porta está emperrada. Algo se esvai dentro de mim. De repente, todo o prazer da noite passada se foi. Estou de volta à situação de me sentir destruída dentro desta maldita casa. Balanço a cabeça, mas Jeremy está olhando para a porta. Não está emperrada, digo em voz baixa. Está trancada, pelo lado de fora. Jeremy se vira para mim, seu rosto começando a ficar preocupado. Ele tenta puxar a porta com ambas as mãos. Quando se dá conta de que estou certa e que a porta está trancada por fora, começa a bater nela. Continuo onde estou, apavorada com o que ele pode encontrar quando a porta finalmente se abrir. Jeremy tenta de tudo para abrir a porta, até que resolve começar a chamar por Crio. Crio, grita, batendo na porta. E se ela o levou embora?
Não sei se ela faria isso. Ela nem gosta dos filhos, mas gosta de Jeremy. Ela ama Jeremy. Se Verity sabia que ele estava no quarto comigo, pode ter levado Creel por vingança. Jeremy ainda não está pensando nisso. Na cabeça dele, Creel está pregando uma peça na gente. Ou a fechadura trancou acidentalmente quando ele fechou a porta ontem à noite. Essas são as únicas explicações possíveis para ele. Neste momento, está aborrecido, mas não preocupado. Ele olha para o relógio na cabeceira e bate a porta novamente. Creel, abre a porta. Ele apoia a testa na porta. April vai chegar em breve, diz, em voz baixa. Ela não pode nos encontrar aqui juntos. Essa é a sua preocupação? Eu aqui pensando que a mulher dele raptou o filho no meio da noite, e ele preocupado que a enfermeira o flague transando com a hóspede. Jeremy? O quê? Diz, ainda batendo na porta. Sei que não acha isso possível, mas você trancou a porta do quarto de Verity ontem? Ele faz uma pausa nas batidas. Não me lembro, responde, cauteloso. Se por algum motivo bizarro foi Verity que nos trancou. Creel talvez não esteja mais aqui. Quando ele me encara, seus olhos estão cobertos de medo. Num piscar de olhos, vai até o outro lado do quarto para abrir a janela. Ele consegue levantar, mas há 2 painéis de vidro e um deles não está abrindo. Sem hesitar, Jeremy pega uma das fronhas do travesseiro, enrola na mão e dá um soco no vidro. Chuta o que restou e sai pela janela. Alguns segundos depois, ouço abrir a porta do quarto por fora e seguir para a escada. Ele já está no quarto de Creel antes mesmo de eu conseguir sair do quarto principal. Depois, escuto Jeremy correndo pelo corredor até o quarto de Verity. Quando ele volta ao topo da escada, meu coração está saindo pela boca. Ele balança a cabeça e curva o corpo, segurando os joelhos, sem fôlego. Eles estão dormindo. Ele se agacha, como se os joelhos não estivessem aguentando, e passa as mãos pelo cabelo. Os 2 estão dormindo, diz mais uma vez, aliviado. Estou aliviada, mas não estou. Minha paranoia está começando a atingir Jeremy. Não estou ajudando nada a levantar essas dúvidas. April chega pela porta de entrada, segundos depois. Ela olha para mim e depois para Jeremy, agachado no topo da escada. Ele olha de relance e vê que April encara. Jeremy se levanta, desce a escada, abre a porta e vai lá para fora, sem dirigir olhar a mim ou a April. A enfermeira olha para mim e depois para a porta. Dou de ombros. Jeremy teve uma noite difícil com Creel. Não sei se ela acredita nisso, mas sobe a escada como se não desse a mínima se estou dizendo a verdade. Vou até o escritório e fecho a porta. Pego o restante do manuscrito. Preciso terminá-lo hoje. Preciso saber como termina, saber se tem um final. Porque cheguei num ponto em que acho necessário mostrar esse manuscrito a Jeremy. Ele precisa saber que estava certo ao sentir aquela falta de conexão. Porque ele não a conhece de verdade. Há algo de muito errado nesta casa. Enquanto ele não estiver tão desconfiado da mulher quanto eu, sinto que alguma coisa ainda vai acontecer. É inevitável. Afinal, esta casa é cheia de crônicos. Já passou da hora de acontecer a próxima tragédia. Assim seja. Capítulo 14. É fácil me lembrar perfeitamente da manhã em que Harper morreu porque aconteceu há alguns dias. Lembro o cheiro que ela emanava. Cheiro de óleo. Ela não tinha lavado o cabelo por 2 dias. Lembro que ela vestia uma legging roxa, camisa preta e um suéter de tricô. Lembro que ela fazia. Estava sentada à mesa com Creel, colorindo desenhos. Lembro a última coisa que Jeremy disse a ela. Eu te amo, Harper. Fazia 6 meses que Shashin havia morrido. Quer dizer que eu estava há 182 dias guardando o rancor da criança que tinha sido responsável por aquilo. Jeremy tinha dormido no 2º andar na noite anterior. Creel chora chamando por ele quase toda noite. Por isso, nos últimos 2 meses, ele está dormindo no quarto de hóspedes do 2º andar. Tentei dizer a ele que isso não era bom para Creel, que ele o estava mimando. Mas Jeremy não me escuta mais. Seu único foco são as 2 crianças que sobraram. É estranho que ter uma criança a menos para ele se preocupar acaba demandando ainda mais de sua atenção. Transamos 4 vezes desde que Shashin morreu. Ele não consegue mais ficar duro quando eu tento, nem quando chupo seu pau. A pior parte é que ele nem parece estar ligando. Ele podia tomar Viagra, mas se recusa. Diz que só precisa de mais tempo para se acostumar à vida sem Shashin. Tempo. Sabe quem não precisou de tempo? Harper. Ela nem precisou daquele período para se acostumar, logo depois que Shashin morreu. Ela nunca chorou. Nem uma lágrima. É bizarro. Não é normal. Até eu chorei. Acho que faz sentido ela não chorar. A culpa faz isso com as pessoas. Talvez a culpa esteja me fazendo escrever tudo isso. Porque Jeremy precisa saber da verdade. Algum dia, de alguma forma, ele vai encontrar isso. E então vai perceber quanto eu o amava. Voltando ao dia em que Harper teve que merecia. Estava parada na cozinha, olhando enquanto ela coloria. Ela estava mostrando a Creel como misturar 2 cores para fazer uma terceira. Os 2 não paravam de rir. Até entendo a risada de Creel, mas de Harper, não tinha desculpa. Eu estava cansada de esconder a minha raiva. Você não está nem chateada por Shashin ter morrido? Harper levantou a cabeça e me encarou. Estava fingindo ter medo de mim. Estou. Você não chorou. Nem uma vez.
Sua irmã gêmea morreu e parece que você nem liga. Dava para ver as lágrimas se formando em seus olhos. Engraçado, Jeremy acha que ela não consegue expressar emoções, mas é só alguém dar uma bronca que ela chora. Eu ligo. Sim, disse. Sinto saudade dela. Ri na cara dela. Agora ela estava realmente chorando. Levantou da cadeira e saiu correndo para o quarto. Olhei para Creel e apontei na direção de Harper. Agora ela resolve chorar. Vai entender. Jeremy deve ter passado por ela no segundo andar, porque consigo ouvi-lo batendo a porta. Harper? Querida, o que houve? Imito Jeremy fazendo uma voz infantil. Querida, o que aconteceu? Creel ri. Pelo menos uma criança de 4 anos me acha engraçada. 1 minuto depois, Jeremy entra na cozinha. O que aconteceu com Harper? Está com raiva. Minto. Não a deixei brincar perto do lago. Jeremy me dá um beijo na lateral da cabeça. Sorri porque pareceu genuíno. Está um lindo dia lá fora, diz. Você devia levá-los para a beira da água. Ele estava atrás de mim, então não me viu revirando os olhos. Devia ter pensado numa desculpa melhor para o choro de Harper, porque agora ele quer que eu brinque com os dois lá fora. Eu quero ir na água, disse Creel. Jeremy pegou a carteira e as chaves. Vá dizer a Harper para colocar os sapatos. Sua mãe vai levar vocês. Eu volto antes do almoço. Viro para encará-lo. Aonde você vai? Fazer compras. Eu te falei hoje mais cedo. Ele falou mesmo. Creel subiu correndo as escadas. Eu dei um suspiro. Prefiro ir fazer as compras. Você pode ficar em casa e brincar com eles. Jeremy veio em minha direção e me abraçou, encostando a testa na minha. Senti muito amor naquele gesto. Você não escreve há 6 meses. Não sai de casa. Não brinca com as crianças. Ele me dá um abraço. Estou preocupado com você. Amor. Leve os dois lá fora por meia horinha. Só para pegar um pouco de vitamina D. Acha que estou deprimida? Pergunto, me afastando. Só rindo mesmo. Ele é que está deprimido. Jeremy deixa as chaves na bancada para segurar meu rosto com as 2 mãos. Acho que estamos os dois deprimidos. E vamos ficar assim por um tempo. Precisamos cuidar um do outro. Sorri para ele. Gostei de achar que estivéssemos nisso juntos. Talvez a gente estivesse. Ele me beijou e, pela primeira vez em muito tempo, o beijo tinha paixão e bem pouco luto. Parecia como nos velhos tempos. Puxei-o para perto e fiquei na ponta dos pés, deixando o beijo um pouco mais intenso. Eu senti endurecendo sem nem precisar de muita pressão. Quero que durma no nosso quarto hoje, sussurrei. Ele sorriu com os lábios ainda encostados aos meus. Tá bem, mas vamos ficar mais acordados do que dormindo. O tom de voz, o fogo em seus olhos, aquele sorrisinho. Aí está você, Jeremy Crawford. Estava sentindo sua falta. Depois que ele saiu, levei as malditas crianças para brincar na água. Também levei o último livro que havia escrito para minha série. Jeremy estava certo. Eu não escrevia nada havia 6 meses. Precisava voltar ao trabalho. Já tinha passado meu prazo, mas a Panther foi compreensiva por causa da trágica morte acidental de Shastin. Talvez tivessem sido ainda mais compreensivos com meu prazo se soubessem que realmente aconteceu com ela. Creel saiu andando pelo deck em direção à canoa. Fiquei tenso porque o deck é antigo e Jeremy não gosta que eles andem por ali. Mas Creel não pesa muito, então fiquei mais tranquila. Ele se sentou na beira do deck e colocou os pés na canoa. Fiquei surpreso por aquela canoa ainda não ter ido embora flutuando. Estava presa por um fiapo de corda. Creel não sabe, e talvez nunca descubra isso, mas foi concebido naquela canoa. Aquela semana em que menti e disse a Jeremy que estava grávida foi a que mais transamos na vida. Tenho quase certeza de que foi na canoa que tudo aconteceu. Foi por isso que batizei de Creel, a expressão para a tripulação de um navio. Queria um nome de tema náutico. Sinto falta daquela época. Sinto falta de um monte de coisas, na verdade. Principalmente da nossa vida antes de ter filhos. Antes de ter as gêmeas. Olhando para Creel naquele dia, à beira da água, fiquei imaginando como seria se tivéssemos só ele. Precisaríamos de mais um tempo para nos acostumar se Harper morresse, mas acho que conseguiríamos superar. Não fui muito útil depois da morte de Shastin porque estava de luto também. Mas se Harper morresse, eu conseguiria ajudar Jeremy a se recuperar. Porque desta vez eu não ficaria sofrendo. Todo o meu sofrimento foi para Shastin. Talvez a maior parte do sofrimento de Jeremy tenha sido para Shastin também. Era uma possibilidade. Eu costumava achar que a morte de qualquer filho seria igualmente difícil. Achava que perder o segundo ou terceiro filho seria tão sofrido quanto a primeira vez. Mas isso foi antes de perdermos Shastin. A morte dela nos fez mergulhar num luto intenso. O sofrimento preencheu todas as lacunas dentro de nós. Se aquela canoa virasse com as crianças, e se Harper se afogasse, talvez não houvesse espaço dentro de Jeremy para mais sofrimento. Ele já sofreu o quanto era possível. Quando você perde um filho, é como se tivesse perdido todos. Sem espaço para mais sofrimento e sem Harper por perto, nós 3 seríamos a família perfeita. Harper. Ela estava longe de mim, brincando na areia. Eu me levantei e limpei a parte de trás da calça jeans. Venha, querida. Vamos dar uma volta de canoa com seu irmão. Harper levantou-se animada e correu para o deck, sem saber que nunca mais pisaria em terra firme outra vez. Eu vou na frente, disse ela. Fui atrás dela até a beira do deck. Ajudei Creel a subir na canoa e depois Harper. Entrei e sentei na canoa também. Usei o remo para nos afastar da margem. Eu estava sentada na parte de trás da canoa.
Crew estava no meio. Remei até o meio do lago e eles ficaram inclinados na beira do barco, com as mãos na água. Olhei em volta. O lago estava calmo. Morávamos num terreno com um pedaço de margem de 600 metros, então não é como se tivesse muito movimento. Estava um dia bem tranquilo. Harper se sentou e secou as mãos na Legend. Ela virou de costas para Crew e eu. Eu me inclinei para perto de Crew. Cobre a boca com a mão e falei baixinho. Crew, querido, prenda a respiração. Segurei na beira do barco e coloquei todo o meu peso para a direita. Ouvi um pequeno grunhido. Não sei se veio de Crew ou Harper, mas depois desse grunhido do impacto inicial na água não ouvi mais nada. Apenas pressão. Senti aquela pressão silenciosa nos ouvidos enquanto chutava e me debati até conseguir chegar à superfície. Ouvi esguichos de água. Gritos de Harper. Gritos de Crew. Nadei até ele e o segurei em meus braços. Olhei de volta para casa, torcendo para conseguir nadar com ele até a margem. Estávamos mais longe do que imaginei. Comecei a nadar. Harper começou a gritar. Esguichos de água. Continuei a nadar. Ela continuou a gritar. Silêncio. Ouvi mais um esguicho. Mais silêncio. Continuei nadando sem olhar para trás, até sentir a lama em meio aos meus dedos. Segurei na borda do lago como se fosse um salva-vidas. Crew estava engasgando, tossindo, agarrado a mim. Foi mais difícil do que eu imaginava mantê-lo na superfície. Jeremy me agradeceria por isso. Por salvar Crew. Ele ficaria devastado, é claro, mas agradecido também. Fiquei imaginando se dormiríamos na mesma cama naquela noite. Ele estaria exausto, mas ia querer dormir comigo, me abraçar, garantir que eu estivesse bem. Harper. Crew gritou assim que seus pulmões se viram livres da água. Cobre sua boca e o arrastei sem muito cuidado pela areia até a margem. Seus olhos estavam arregalados de medo. Mamãe, disse, chorando, apontando para a água atrás de mim. Harper não sabe nadar. Eu estava cheia de areia, nas mãos, nos braços, nas coxas. Meus pulmões ardiam. Crew tentou voltar para a água, mas eu puxei pela mão e o obriguei a se sentar. As ondas, por conta da agitação da água, ainda batiam em meus pés. Olhei para o lado e não havia mais nada. Nada de gritos. Nada de esguichos. Crew estava ficando cada vez mais histérico. Eu tentei salvá-la. Sussurrei para ele. Mamãe tentou salvá-la. Vai buscar ela. Gritou Crew, apontando para o lago. Fiquei imaginando quão suspeito ia parecer se ele dissesse às pessoas que não voltei para a água. A maioria das mães não sairia do lago até encontrar a filha. Eu precisava voltar lá. Crew, precisamos salvar Harper. Você lembra como usar o celular da mamãe para ligar para o papai? Ele assentiu, secando as lágrimas das bochechas. Então vá. Entre em casa e ligue para o papai. Diga a ele que a mamãe está tentando salvar Harper e que ele precisa ligar para a polícia. Tá bom, respondeu, correndo para casa. Ele era um irmão tão bonzinho. Estava morrendo de frio e sem fôlego, mas me arrastei de volta para a água. Harper? Disse, bem baixo, com medo que ela realmente ouvisse e de repente voltasse à superfície. Fiquei um tempo na água. Não queria ir muito longe e arriscar esbarrar nela. Vai que ela ainda estivesse viva e puxasse minha camisa, ou pior, tentasse me puxar para debaixo d'água. Mas sabia que precisava estar lá fora quando Jeremy chegasse. Precisava estar chorando. Com frio. À beira da hipotermia. Ganharia uns pontos se ainda fosse levada de ambulância para o hospital. A canoa estava virada de cabeça para baixo, mais perto da margem do que quando virou. Jeremy e eu já viramos a canoa de ponta cabeça antes, e eu sabia que, naquela posição, ela formava alguns bolsões de ar. E se Harper tivesse conseguido nadar até lá? E se estivesse apoiada e escondida debaixo da canoa? Só esperando para contar ao pai o que eu havia feito, fui nadando até a canoa. Fui devagar, com medo de tocá-la. Quando cheguei ao barco virado, prendi a respiração, mergulhei e entrei por baixo da canoa. Graças a Deus. Ela não estava lá. Graças a Deus. Ouvi Crew me chamando ao longe. Mergulhei novamente para sair debaixo da canoa. Comecei a gritar o nome de Harper, com a voz cheia de pânico, como uma mãe realmente desesperada faria. Harper! Papai está vindo! Gritou Crew lá da margem. Comecei a gritar o nome de Harper ainda mais alto. A polícia chegaria logo, antes mesmo de Jeremy. Harper! Mergulhei diversas vezes para ficar sem fôlego. Fiz isso até mal conseguir me manter na superfície. Gritei o nome dela sem parar até que um policial veio e me tirou da água. Continuei a gritar o nome dela, de vez em quando revezando com minha filha e minha bebezinha. Havia uma pessoa na água procurando por ela. De repente havia 2. Depois 3. Então alguém passou correndo por mim, em direção ao deck, e mergulhou de cabeça na água. Quando emergiu, vi que era Jeremy. Não consigo nem descrever o olhar em seu rosto enquanto gritava por ela. Era um misto de determinação, horror e psicose. Comecei a chorar de verdade àquela altura. Estava histérica. Queria sorrir por dentro por parecer tão apropriadamente histérica, mas isso não aconteceu porque parte de mim já sabia que eu tinha feito besteira. Dava para ver no rosto de Jeremy. Desta vez seria ainda mais difícil para ele se recuperar do que foi com Shashin. Não imaginei que seria assim. Quando finalmente encontraram o corpo, ela já estava debaixo d'água havia mais de meia hora. Ficou presa numa rede de pesca. De onde eu estava, não dava para ver se era verde ou amarela.
No entanto, eu me lembrava de Jeremy ter perdido uma rede amarela no ano anterior. Quais eram as chances de eu virar a canoa exatamente no lugar em que a rede estava enroscada? Se a rede não estivesse lá, Harper provavelmente teria conseguido chegar à margem. Depois de a desenroscarem da rede, os homens ajudaram Jeremy a levá-la até o deck. Ele tentou fazer massagem cardíaca até os paramédicos chegarem. Mesmo depois disso, Jeremy não queria parar. Ele só parou quando não tinha mais opção. O deck começou a ceder, e Jeremy caiu rolando pela beirada, ainda conseguindo segurar o corpo de Harper com os braços. 3 outros homens ficaram no deck, tentando resgatar o corpo de volta. Será que aquele momento iria assombrá-lo para sempre? Ter que pegar o corpo da filha enquanto caía em cima dele na água? Ele não queria largá-la. Conseguiu ficar em pé no lago e a carregou até a margem. Quando chegou à areia, desabou, ainda segurando. Estava com o rosto em seus cabelos ensopado, e pude ouvi-lo sussurrando para ela. Eu te amo, Harper. Eu te amo, Harper. Eu te amo, Harper. Disse isso sem parar enquanto o abraçava. Eu me senti mal ao ver aquela tristeza. Fui me arrastando até ele, até ela, e abracei os dois. Eu tentei salvá-la, murmurei. Tentei salvá-la. Ele não largava Harper. Os paramédicos tiveram que arrancá-la de seus braços. Jeremy me deixou lá, com Creel, e foi andando até a ambulância. Ele não me perguntou o que aconteceu. Não disse que estava indo embora. Nem olhou para mim. A reação dele não foi bem como eu havia planejado, mas entendi que ele estava em choque. Ele ia se acostumar. Só precisava de tempo. Capítulo 20. Seguro o vaso com força para vomitar. Já estava enjoada antes mesmo de terminar o capítulo. Estou tremendo, como se tivesse estado lá. Como se tivesse testemunhado em primeira mão o que aquela mulher fez com a filha. Com Jeremy. Apoio a testa no braço, sem saber o que fazer. Devo contar a alguém? Devo contar a Jeremy? Devo ligar para a polícia? O que a polícia poderia fazer com ela? Eles a trancariam em um hospital psiquiátrico. Jeremy estaria livre de verite. Escovo os dentes encarando meu próprio reflexo. Enxago a boca, me levanto e limpo a boca. Ao mover a mão pelo rosto, consigo ver minha cicatriz no espelho. Nunca pensei que essa cicatriz se tornaria insignificante para mim, mas estou começando a me sentir assim. O que passei com minha mãe não é nada comparado a isso. O que aconteceu entre nós foi um afastamento. Um laço quebrado. Isso foi assassinato. Procuro meu Xanax na bolsa. Seguro o comprimido na mão fechada e vou andando até a cozinha. Tiro um copo do armário e encho com Crown Royal até a borda. Pego o copo para beber bem na hora que April está passando pelo corredor. Ela para e fica me encarando. Encaro de volta, enfio o comprimido na boca e viro o uísque. Volto para meu quarto e tranco a porta. Fecho o blackout no lugar onde a janela ficou quebrada para impedir o sol de entrar. Fecho os olhos e me cubro até a cabeça para pensar no que fazer. Acordo um pouco mais tarde, sentindo um calor humano pelo corpo. Algo toca meus lábios. Abro os olhos. Jeremy. Dou um suspiro já com nossas bocas encostadas, enquanto ele se ajeita em cima de mim. O conforto daqueles lábios é muito bem-vindo. Ele nem sabe que toda a tristeza que aqueles lábios estão ajudando a afastar a tristeza que sinto por ele, por uma situação sobre a qual ele nem sabe. Tiro as cobertas do caminho para que nada fique entre nós. Ele me beija e rola para o lado, me puxando para cima. São 2 da tarde, sussurra. Você está bem? Estou. Minto. Só estou cansada. Eu também. Ele passeia com os dedos por meu braço e pega minha mão. Como entrou aqui? Pergunto, lembrando que a porta estava trancada por dentro. Ele sorri. Pela janela. April levou Verity ao médico e Creel só volta da escola daqui a 1 hora. O que restava de tensão dentro de mim de repente desaparece com aquela notícia. Saber que Verity não está em casa me traz uma paz instantânea. Jeremy deita a cabeça em meu peito, olhando para os meus pés, explorando minha virilha com os dedos. Dei uma olhada na tranca da porta. Parece que, se fechar a porta com força, ela tranca sozinha. Não respondo porque não tenho certeza se acredito nisso. Certamente pode ter sido isso, mas acho que há mais chance de ter sido Verity. Jeremy levanta minha camiseta, uma das camisetas dele. Por sinal, beija o espaço entre meus seios. Gosto quando você usa minhas camisetas. Passo os dedos por seus cabelos e dou um sorriso. Gosto quando elas têm seu cheiro. Ele ri. Eu tenho cheiro de quê? Petricor. Ele passa os lábios na minha barriga. Nem sei o que isso significa. Sua boca está na minha pele e a voz sai como um resmungo. É a palavra usada para descrever aquele cheiro de chuva fresca depois de um período seco. Ele traz a boca para perto da minha. Não sabia que existia uma palavra para isso. Existe palavra para tudo. Ele me beija rapidamente e depois se afasta. Franza as sobrancelhas e pergunta: existe palavra para o que estou fazendo agora? Provavelmente. A que você está se referindo exatamente? Ele passa os dedos pelo meu queixo. Isso, diz, em voz baixa. Me apaixonar por uma mulher quando eu não devia. Meu coração fica apertado, apesar da confissão. Odeio que ele se sinta culpado pelo que está sentindo. Mas entendo. Não importa qual é a situação do casamento ou da mulher, ele está dormindo com outra na cama deles. Não há muita justificativa para isso. Você se sente culpado? Pergunto. Sinto. Ele me olha em silêncio por um momento.
mas não culpado o suficiente para parar, diz, e deita a cabeça no travesseiro ao meu lado. Mas vamos ter que parar. Eu preciso voltar para Manhattan. E você é casado. Os olhos dele parecem estar guardando pensamentos que ele não quer expressar. Ficamos em silêncio, olhando um para o outro por um momento. Ele se inclina e me beija. Pensei no que você falou ontem à noite na cozinha. Não respondo, com medo do que ele está prestes a dizer. Será que estava mesmo aberto ao que eu disse? Ele concorda que sua qualidade de vida é tão importante quanto a de Verity? Liguei para um centro de enfermagem que vai cuidar dela durante a semana, começando na segunda. Ela vai vir para casa 3 fins de semana por mês. Ele espera minha reação. Acho que essa é a melhor solução para vocês 3. Parece que estou vendo o luto começar a evaporar em tempo real. Para ele, para esta casa. O vento sopra pela janela. A casa está silenciosa. Jeremy parece estar em paz. É nesse momento que decido o que vou fazer com o manuscrito. Nada. Provar que Verity matou Harper não faria Jeremy se sentir melhor. Só o faria se sentir pior. Abriria novas feridas. Aumentaria ainda mais as velhas feridas. Não estou convencida de que é seguro ficar com Verity em casa, mas há maneiras de lidar com isso daqui para frente. Acho que Jeremy precisa de mais segurança. Um monitor conectado a um sensor de movimento no quarto de Verity quando ela estiver aqui, nos fins de semana. Se ela estiver fingindo, ele vai descobrir. E, se descobrir, nunca mais vai deixar que chegue perto de Creel. E, num centro de enfermagem, ela vai ser muito mais monitorada. Parece que agora está tudo bem. Está tudo mais seguro. Fique por mais uma semana, pede Jeremy. Eu pretendia ir embora amanhã de manhã, mas, agora que sei que Verity não estará aqui, fico animada com a ideia de passar a semana inteira com ele, sem April e sem Verity. Tudo bem. Ele levanta a sobrancelha. Você quis dizer tudo certo. Sorriu. Tudo certo. Jeremy dá mais um beijo em minha barriga e depois volta para cima de mim. Ele nem tira minha camisa ao me penetrar. Fazemos amor por tanto tempo que meu corpo se acostuma a seus movimentos. Quando começo a sentir os músculos de seus braços ficando tensos, não quero que acabe. Não quero que ele saia de dentro de mim. Eu o envolvo com as minhas pernas e trago sua boca até a minha. Ele geme e penetra ainda mais fundo. Ele está me beijando no momento em que goza, os lábios rígidos, a respiração ofegante e nenhuma tentativa de tirar antes. Depois desaba, ainda dentro de mim. Ficamos em silêncio porque os dois se dão conta do que acabou de acontecer. Mas não falamos sobre isso. Depois que retoma o fôlego, Jeremy sai de dentro de mim e leva os dedos até o vão entre as minhas pernas. Fica me olhando enquanto me toca, esperando que eu goze. Não me preocupo com o barulho que estou fazendo porque estamos sozinhos em casa, e é maravilhoso. Quando terminamos, relaxo deitada na cama e ele me beija uma última vez. Preciso sair daqui antes que todos cheguem em casa. Sorrio enquanto olho ele se vestindo. Ele me dá um beijo na testa e vai até a janela, por onde sai. Não sei por que não saiu pela porta, mas achei engraçado. Puxo um travesseiro para cobrir o rosto e sorrio. O que está acontecendo comigo? Esta casa deve estar mexendo com minha cabeça, porque passo metade do tempo querendo sair correndo daqui, e a outra metade não querendo ir embora nunca. Aquele manuscrito certamente está mexendo com minha cabeça. Parece que estou me apaixonando por esse cara, mas só o conheço há algumas semanas. Não estou me apaixonando por Jeremy na vida real. Estou apaixonado por causa das palavras de Verity. As revelações dela me mostraram que tipo de pessoa ele é, e ele merece mais do que ela. Quero dar àquele homem o que ela nunca deu. Ele merece alguém que coloque o amor pelos filhos dele como prioridade. Tiro o travesseiro do rosto e coloco embaixo dos quadris, assim que ele deixou aqui dentro de mim.